Toma o seu assento, você. Tome seu assento abrindo a sua Bíblia, que eu quero continuar. Eu quero continuar falando de algo que eu comecei domingo passado e que Deus continua ardendo no meu coração. Embora domingo passado eu estava com um peso tão grande da palavra, e Deus continuou tratando comigo, e eu, obediente a Deus, eu quero continuar falando com vocês. Abram sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, que nós poderíamos até falar que é um evangelho, de tão forte que ele é nas nossas vidas e de tanta importância e tanta lição que nós temos com a vida de Jonas. Eu estarei lendo, se puder diminuir um pouquinho o meu retorno, tá? Eu estarei lendo Jonas no capítulo de número 3, deixa aí aberto Jonas, capítulo de número 3. Isso, vamos abrir. Enquanto isso, antes da gente fazer a leitura, né? Eu quero parabenizar a igreja que tem sido tão atenciosa no momento da palavra, que tem tanto se dedicado em não conversar no momento da palavra. Isso é maravilhoso, isso é só prova de que nós a cada dia estamos entendendo a importância da palavra e do ensinamento de Deus para as nossas vidas. E eu quero parabenizar a igreja que tem entendido, mesmo com as dificuldades, nós temos entendido esse momento tão importante de nós compartilharmos a palavra. Antes de nós estarmos lendo, eu quero fazer um pano de fundo, falando um pouco sobre a história de Jonas. A história de Jonas é algo que, embora nós sempre, quando lembramos de Jonas, nós vamos lembrar de desobediência, consequência da desobediência. Nós vamos lembrar do grande peixe, que alguns falam que é baleia, outros falam que não pode falar que é baleia. Nós vamos falar do chamado para um lugar e você ir para outro lado. Mas na verdade o livro de Jonas, ele tem tudo isso sim, mas se nós colocarmos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, o livro de Jonas é um dos livros mais atuais para todos nós que vivemos e queremos aprender o poder da graça e da misericórdia de Deus. Um dos assuntos, preste bem atenção nisso, mais importantes da nossa vida: graça e misericórdia. E eu confesso para vocês que eu estou sendo moído por Deus para buscar entender o meu papel diante desse tema tão importante, esse reino de misericórdia, para eu poder ser o canal de Deus para a vida de vocês e trazer realmente essa revelação para os nossos corações. O ponto central desse livro de Jonas, o ponto central é a palavra de Deus. Nós vamos ver lá no capítulo 1, que ele inicia falando de uma ordem de Deus que é dada. A nossa vida, o nosso olhar para a vida deve ser pautado na palavra de Deus. Em tudo vai ter uma ordem de Deus para a nossa vida. Em tudo na nossa vida nós vamos ter uma ordem e vamos ter duas possibilidades nessa ordem: obedecer ou desobedecer. Só temos essas duas possibilidades, mas a todo tempo nós vamos ouvir uma palavra e uma ordem de Deus. E o livro de Jonas é justamente no capítulo 1 e 2, ele fala da desobediência de Jonas e o resultado dessa desobediência. E normalmente nós frisamos bastante nesse resultado dessa desobediência. A desobediência resulta em juízo. Preste bem atenção, isso é importante para a nossa reflexão. Toda desobediência
resulta em juízo. Quando nós olhamos para o jardim, existia um juízo decretado em caso de desobediência. Você lembra disso? No jardim, Deus coloca o homem e fala: toda árvore do jardim coma, somente a árvore que está no centro do jardim não coma, porque se comeres o quê? Se comeres, morrerás. Gente, e nós não temos como florear. E eu tenho que falar: desobediência, o juízo é morte. Isso é lei, isso é o modo que o mundo vê e que muitas vezes a igreja vê. Desobedeceu, sentença. Desobedeceu, está condenado, sem chance. Então no primeiro e segundo capítulo de Jonas fala justamente disso. Ele desobedeceu e ele teve uma sentença. Deus manda ele para Nínive, ele acha um caminho melhor e compra um bilhete para Tarsis, e aí no caminho, a consequência da desobediência gerou ali uma tempestade, o barco começou, e ali foi visto que é a desobediência de Jonas que causou aquele ambiente de morte, e a única possibilidade que tem é morte ao Jonas. E o Jonas, ele aceitou essa sentença. Ele aceitou a sentença, porque afinal eu desobedeci, estou sofrendo a consequência, juízo, morte. Num olhar longe da cruz, num olhar longe do plano de Deus, é simples assim. A nossa jornada da vida, nós somos tratados e tratamos a maioria das vezes dessa forma. Não desobedeceu, fez algo errado, fez algo que eu não concordo, não pensa igual a mim, juízo. Afinal, ela está errado, condenação. E muitas vezes essa condenação faz com que nós aceitemos a condenação, e como Jonas, realmente, fim de papo para mim, não tem mais lugar, eu tenho que ser jogado na água, porque afinal eu reconheço, eu desobedeci, e eu mereço, é justo, eu mereço a morte. E aí ele é jogado fora. A história acaba aí, porque a história de Deus para a humanidade, ela não é uma história de juízo hoje, ela é uma história de graça e de misericórdia, onde todos veem como juízo, como sentença de morte, Deus vê como oportunidade de graça e de misericórdia. E nós muitas vezes não percebemos isso, que a história de Jonas é a história da graça e a misericórdia de Deus por nossas vidas. Ele desobedeceu, está tudo certo, me joga para a água e é fim de papo. O que Deus faz? O texto fala que não foi obra do acaso, porque não existe obra do acaso para Deus. Deus prepara a sua misericórdia para Jonas. Ei, sempre que nós erramos, sempre que nós caímos, sempre que nós desobedecemos, Deus vai preparar um ambiente de misericórdia para que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas. E é isso que a igreja, nós como igreja temos que ser o agente disso. Aquele que cai, Deus vai preparar um ambiente de misericórdia. Talvez nessa noite nós temos vidas aqui, aí na sua casa, que o sentimento é: eu caí, eu desobedeci, Deus me mandou para cá, e eu fui para lá, e já até se entendeu que não tem mais jeito para você. O que eu quero dizer na palavra de Deus, e entendendo o Jesus Cristo que nos salvou, é que Ele preparou um ambiente de graça, para realmente que a graça chegue sobre a sua vida. E sabe qual foi o ambiente de graça, gente? O ambiente de misericórdia. A barriga de um peixe. Deus poderia tirar ele, fazer qualquer coisa, poderia, mas muitas vezes nós não entendemos o ambiente de misericórdia de Deus para as nossas vidas. É o ambiente mais incomum que nós imaginamos. A barriga de um peixe,
Ser tragado por um peixe pode ser um ambiente de misericórdia. Foi aquele lugar que foi o ambiente de misericórdia. Sabe por quê? Olha aqui para mim, gente. Eu já estou pregando, mas eu vou ler o texto, tá? Não esqueci não. Porque esse Deus que nos ama, que nos entende, Ele coloca-nos em situações para que nós possamos ter a única solução na nossa vida que pode impedir, mudar o plano do juízo. Só uma coisa muda o plano do juízo: o arrependimento. Só uma coisa pode mudar o plano que muitas vezes nós entendemos, mereço juízo: arrependimento. E Jonas, na barriga do peixe, ele se arrepende. No caos, no momento que ele imagina, tudo bem, eu vou morrer, porque sem chance, é fim de carreira, é o fim do poço. Eu estava ruim, mas ficou muito pior. Eu estava ruim no mar, mas no mar eu estava dando umas braçadas, dava para resistir um pouquinho, mas agora acabou, é fim de carreira. Agora é fim de carreira. No fim de carreira ele clama: Senhor, eu te obedeci, Senhor, eu me arrependo, Senhor, a culpa é minha, eu fui o culpado de tudo isso. Sabe, gente, quando a coisa começa a escurecer na nossa vida, sabe, você está naquele momento, eu estou ruim, mas não, pior que está não fica, e depois você vê e ficou pior. É Deus, na sua infinita misericórdia, estendendo para você a oportunidade de te dar, a oportunidade de se arrepender, para que a graça de Deus chegue sobre a sua vida e mude toda uma situação de morte e prepare um lugar de vida. A misericórdia manda o peixe, a graça faz com que o peixe vomite Jonas diante do propósito. Olha que louco, misericórdia e graça andam junto, mas a misericórdia dá a oportunidade, a graça, ela vê a transformação no coração através do arrependimento. A oportunidade é dada, Deus dá misericórdia para você, estende as suas mãos, e o que você vai fazer com ela? Qual a resposta? Se arrepender, que é a única forma de nós recebermos a graça de Deus. Não existe sentença para um Deus que ama, porque a todo tempo Ele vai estender as suas mãos e a sua misericórdia, para que nós possamos voltar ao caminho da obediência. Enfim, fazendo esse pano de fundo, depois que Jonas é lançado fora, e é interessante que dá a entender como se Jonas estava indo para Tarse, numa embarcação, acontece tudo isso, o peixe engole ele, e o peixe lança ele em Nínive. Afinal, o lugar de obediência era Nínive, não era Tarse. Não adianta obedecer em Tarse, tem que obedecer no lugar onde Deus mandou. E Deus proveu tudo, porque os planos de Deus vão se cumprir. A grande questão é o nosso posicionamento diante dele. Então, Jonas lançado em Tarse. Eu fico imaginando esse sentimento, porque por mais que nós queiramos entender, nós não conseguimos entender essa situação de um peixe que engole. E eu também não quero entender, porque isso é milagre eu não quero explicar. Eu acredito que é Deus que fez isso, e Jesus Cristo ratificou a história de Jonas. Então eu acredito mais ainda, porque Jesus Cristo falou sobre Jonas. Um povo pede um sinal, e o único sinal que existe é o sinal de Jonas, que ficou na barriga do peixe. Jesus fala baleia por 3 dias, e assim como Jonas, é preciso que o Filho do Homem se manifeste, fique 3 dias no ventre da morte, e se levante e seja ressuscitado. Jesus Cristo ratificou. Então ele é lançado, e agora, nesse texto que nós vamos ver a mudança. E o que eu quero falar para você é justamente sobre isso, a obediência de Jonas. Nós sabemos muito da desobediência, mas é importante demais para nós entendermos o resultado da obediência de Jonas. Leiam comigo, Jonas capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo, e ainda vou ler o primeiro versículo do capítulo 4, tá? Acompanhe comigo aí, e fique conectado com o Espírito Santo. E veio a palavra do Senhor,
segunda vez a Jonas, dizendo, olha só, é a mesma palavra, não mudou a palavra, porque Deus não muda por causa das circunstâncias, ele continuou com a mesma palavra. Ele mudou, quem mudou foi Jonas que mudou. Deus continua falando a mesma coisa. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, pegue contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 caminhos, e começou Jonas a entrar na cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se de seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgasse em Nínive, por mandato do rei e dos grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O versículo 1 do capítulo 4, mas desgostou. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu. O que foi pior, a desobediência ou a obediência de Jonas? Estou pondo em uma reflexão para todos nós. Se o resultado da nossa vida depende, na concepção de alguns, completamente, apenas e exclusivamente da obediência, o que dizer da obediência de Jonas? Que obedeceu, mas ficou triste com o resultado da sua obediência, porque tinha uma expectativa errada. Eu queria, e é importante para nós entendermos, a obediência é algo natural de toda a natureza. Toda a natureza, ela naturalmente obedece. Você não vê, até na própria história que nós vemos aqui, se nós formos olhar toda a história, no capítulo 1 nós vemos Deus dando uma ordem a um peixe, e o peixe falou, eu não vou fazer nada disso. Não, o peixe simplesmente obedeceu a ordem de Deus, porque isso é natureza. A natureza, ela obedece naturalmente. O que ela nasceu para ser, ela vai fazer. O mar, Deus agitou o mar, deu uma ordem para o mar, e o mar fez o quê? Obedeceu a Deus, porque é a natureza do mar. É uma forma natural de toda a criação obedecer a Deus. Tudo está nas mãos dele. Os céus, as estrelas, as plantas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente a palavra no capítulo 4, falando que Deus deu a ordem de criar uma árvore para proteger Jonas. E a árvore não questionou, esse cara fujão, esse cara resmungão, esse cara que, poxa vida, ele até pregou lá, mas poxa vida, ele não ficou feliz, ele ficou insatisfeito, porque ele queria que o povo de Nínive morresse, porque era isso que ele queria. A árvore não questionou Deus, ela simplesmente nasceu, cumpriu o seu papel, deu a sombra a Jonas,
Depois o próprio Deus cria um bicho, né? Em algumas versões fala de uma lagartixa para comer essa aboboreira. Lagarto, né? Obrigado, filho. Lagarto para comer. E esse lagarto, poxa, mas se eu comer, é a sombra dele, ele vai... Não, obedeceu. Porque a natureza e todo o universo obedece naturalmente o Criador. Mas o homem não obedece naturalmente. Obediência não é algo natural do homem. Logo, é claro que é importante nós falarmos que Deus nos criou realmente no jardim e nos preparou para ser essa pessoa que obedecesse a Ele, mas pela queda e pelo pecado, todos nascem no fruto do pecado, no fruto da desobediência. Logo, nós não temos trabalho para desobedecer, gente. Gente, não tem dificuldade para nós desobedecer. Porque a partir da queda, a natureza humana, ela tem uma tendência de desobedecer. E sabe qual a única possibilidade de nós caminharmos para o caminho da obediência? Sendo que nós naturalmente não obedecemos, só existe uma possibilidade: misericórdia e graça de Deus. Deus não nos olha a partir da nossa obediência, porque Ele sabe que a nossa obediência é apenas um resultado do amor e da misericórdia dEle, porque se não for o amor e a misericórdia dEle, nós não vamos obedecer. Por que Jonas obedeceu? Por que Jonas, quando ele sai da boca do peixe, ele faz uma coisa que parece que foi tão natural? Meu Deus, fala que eu te escuto, envia-me a mim, porque ele viu, sentiu a misericórdia e a graça de Deus. E quando nós estamos cheios desse sentimento da misericórdia e da graça de Deus, a obediência se torna uma resposta natural a algo que Deus deu para nós. Quando nós conseguimos entender esse amor de Deus e essa graça, essa misericórdia, obedecer se torna natural, não porque nós temos essa natureza, mas porque nós respondemos a algo que Deus deu para nós. Basta ver nossa vida. Quantos de nós passamos por situações, eu falo nós porque é nós mesmos, passamos por uma prova, por uma luta ferrenha, achávamos que era o fim, não tinha mais jeito, e de repente, a graça e a misericórdia do Senhor nos pega no colo, nos levanta, e aí você sente aquele amor de Deus pelo seu coração, e a resposta é: Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Tudo que o Senhor mandar eu vou fazer, porque você entendeu essa graça e essa misericórdia. Você está entendendo, irmão? Como a dependência e a compreensão dessa graça e misericórdia é determinante para uma igreja triunfante, para uma igreja que verdadeiramente quer cumprir o papel de Deus. Sabe por quê? Nós até obedecemos no momento da graça, mas na hora que nós esquecemos da graça, nós nos arrogamos da nossa obediência. Eu sou obediente, você não é. Eu sou obediente, eu mereço mais de Deus. O povo de Nínive não é obediente, ele merece juízo e morte. Jonas sai do poder da graça, obedece imediatamente, entra nele novamente, porque o seu eu continua. Porque a única maneira de responder, de obedecer, é manter-se no lugar da graça e da misericórdia. Eu saio da graça e da misericórdia, eu entro em mim, e em mim, no lugar de graça e misericórdia, tem juízo. Eu olho com o olhar de justiça. Ele não merece, se ele não merece, morte para ele. Jonas vem com um sentimento, ele fez a obrigação de obedecer, mas no seu coração, ele queria que aquele povo morresse, porque aquele povo não merece. Pergunta que não quer calar na nossa vida: quantas vezes
nós obedecemos, fazemos o que é certo, mas dentro de nós, o sentimento que nós temos é: não merece. Eu estou fazendo, mas tomara que Deus pegue aquela pessoa. Tomara que aconteça, porque, poxa vida, não é possível. Eu fico pensando, gente, eu quero apenas fazer uma comparação e um entendimento. Nós somos e devemos nos entender como o Jonas, que foi salvo de Nínive. Porque antes de Cristo, todos nós éramos aquele povo de Nínive, que não era povo de Deus, que a graça de Deus não tinha como chegar naquele povo. Por que Deus mandou pregar para aquele povo? Porque afinal, eles não eram povo de Israel, não eram povo escolhido. Nós não vemos na Bíblia nenhuma situação de que Deus levanta um profeta para ir pregar para uma cidade inteira. Você consegue me entender? Nós não vemos. Aqui Deus está nos mostrando, nos relatando: ei, todos que não faziam parte do povo de Deus, é esse povo de Nínive, que não merece a graça de Deus, mas que esse Deus de misericórdia não esqueceu desse povo. Esse Deus de misericórdia preparou tudo para que nós possamos ter a oportunidade de se arrepender, para ter realmente a mudança de um juízo para a mudança, para nos entregar uma graça. Mas, infelizmente, na jornada nós se tornamos Jonas. Obedecemos, sim, obedecemos. Fazemos muita coisa que no nosso modo de olhar, eu estou fazendo as coisas e eu estou agradando a Deus. Eu faço até melhor do que os outros. Se Deus for fazer uma avaliação aqui na igreja, eu sou o melhor, porque, poxa vida, eu faço tanta coisa para Deus. Olha aqui para mim. Deus não está nem aí com o que você faz. Nem aí com o que você faz. Porque Ele não precisa de você nem de mim para fazer nada. Ele está apenas a todo tempo estendendo as suas mãos de misericórdia para que nós possamos entender que a única coisa que chega no coração de Deus é um coração aquebrantado e arrependido e que entende que não merece um amor desse tamanho. E nós muitas vezes caminhamos nessa jornada imaginando que é o que nós fazemos que faz com que o Pai goste muito mais de nós. Talvez você vai lembrar da pregação que a gente fez, uns domingos atrás, do filho pródigo. Nínive é o filho pródigo que se arrependeu e pediu misericórdia ao pai. Jonas é o filho que ficou, que apontou e acusou o pai e ficou bravo com o pai, porque Jonas ficou bravo com Deus. Eu já sabia, porque o Senhor é bonzinho, o Senhor tem misericórdia de todos e eu quero morrer. Gente, é muito pesado isso. Muitas vezes nós estamos desse jeito, perdendo tudo o poder da graça da nossa vida por causa de uma misericórdia de Deus que ama a todos. Deus não tem filho predileto. A misericórdia e a graça dele é estendida para todos, para que todos se arrependam. E muitas vezes nós ficamos chateados com Deus. Como assim, Deus, o Senhor fez para aquela vida e eu estou nessa situação? Como assim, Deus, aquela pessoa não fez nada e olha como ela é abençoada? Porque o Deus da Bíblia, Ele não está olhando para isso. Ele está ofertando misericórdia, apenas para reforçar. Jonas obedece, e eu preciso reforçar esse olhar da misericórdia e a graça de Deus, porque muitas vezes nós pensamos em misericórdia apenas com aquela coisa, a misericórdia, aí o colinho.
A misericórdia de Deus para o povo de Nínive foi falar para Jonas ir lá e falar para eles: fala para aquele povo que eu amo aquele povo, fala para aquele povo que eles são os queridinhos do meu coração, fala para aquele povo que eu quero e vou estar sempre correndo atrás deles, porque eu jamais vou abandonar eles. Não, fala para aquele povo que eles vão para o inferno. A misericórdia de Deus, ela se manifesta com um profeta que se levanta falando: você vai para o inferno, mas Deus está dando oportunidade de você reverter esse caminho e ir para o céu. Foi esse o anúncio de Jonas, esse é o anúncio do Evangelho. E por mais que nós falemos da graça, e a salvação é pela graça, nós temos que anunciar: quem não recebe essa graça, quem não atende à misericórdia de Deus, está no caminho do inferno. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, estende as suas mãos, enviando Jesus para que essa sentença seja modificada, e aquele que era condenado ao inferno é agora Senhor, é morador do céu, chamado para a mesa com o Senhor. O que eu quero, e o Deus coloca no meu coração, é a gente entender esse equilíbrio e não desequilibrar e não fugir, porque a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus não é a minha obediência que me leva para o céu, não é. É a graça e a misericórdia de Deus que me alcança, falando para mim: se você não mudar esse caminho, se você não sair dessa navegação, é como? Entenda, gente. Imagina que nosso caminho, o desejo do nosso coração, o destino programado para mim, para você, vamos pensar num trem. Aqui nós não temos mais, mas vamos pensar. Você queria ir no destino de São Paulo. Você é chamado para o destino de São Paulo. São Paulo é o céu. E você entra num trem. E quando você percebe, o trem começa a ir para Bauru, Paraná, para o sentido de lá. De repente você percebe: opa, está errado. E querer por si só salvar é você estar no trem que está correndo para lá e correr no vagão para o outro lado. Não tem como nós chegarmos no destino estando dentro do trem. Não tem como nós saltarmos do trem para nos salvar, porque se eu saltar do trem eu vou morrer. Só existe uma possibilidade. Isso é a graça, essa é a salvação de Deus. Não é eu que corro, é um Deus que por misericórdia te fala: escuta, eu não quero simplesmente fazer você andar para lá nesse trem, porque esse trem do mundo, esse trem realmente, essa embarcação que jaz no maligno, por quanto você estiver nela, o seu destino realmente vai ser o destino de morte. E eu ofereço a oportunidade de sair dessa embarcação e tomar um trem, um destino que vai te levar para o destino que eu tenho para você, para o céu, e a escolha é sua. Você quer continuar correndo, gastando energia, buscando essa obediência que você não consegue, que você percebe que não vai conseguir, e tentando com as suas próprias forças, ou você vai se render ao Senhor e falar: Senhor, me tira dessa embarcação. Senhor, eu não quero mais fazer parte dessa embarcação. Isso é proposta radical. Isso requer realmente uma radicalidade de decisão. Eu quero e aceito a misericórdia de Deus. Afinal, a única oportunidade que nós temos da graça é o arrependimento. Eu estou caminhando para concluir a minha mensagem. E aí talvez você pode, como eu, perceber na sua jornada quantas vezes você se percebe na barriga de um peixe. Quantas vezes você se percebe em um lugar onde você não vê mais saída, num lugar de morte,
no lugar que para cima você está submerso no pecado, submerso em um monte de coisas na sua vida, e de repente, se nós buscarmos o Espírito Santo, nós vamos entender, é apenas a misericórdia de Deus se estendendo mais uma vez para você sair desse lugar, através do arrependimento, e voltar ao lugar da presença de Deus. Eu quero encerrar, eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente adorar junto aqui. A nossa vida é justamente esse ciclo, e eu quero parafrasear nessa conclusão um pouco da história de Jonas, e talvez um pouco da nossa história, e talvez, se você colocar o coração nisso, muita coisa pode ser transformada. A história começa em uma palavra. Deus tem uma palavra dada a todos nós, e a palavra dada a todos nós é que Ele tem um lugar preparado a todos aqueles que realmente colocam sua vida em Jesus Cristo. Palavra para Jonas: levanta e vai para Nínive, vai para o lugar que Deus mandou. Palavra sempre vai falar conosco: se levanta e vai para o lugar que Deus te enviou. Para de ser teimoso, de querer o lugar que você quer. Vai para o lugar que Deus te mandou. O lugar que Deus te mandou não é o lugar mais confortável sentimentalmente, mas o lugar que Deus te mandou certamente será o único lugar que você vai entender o propósito de Deus. Onde Deus te mandou. Uma palavra, uma desobediência, comprar esse bilhete para Tarsis. Quantas pessoas estão comprando bilhetes da facilidade, do evangelho fácil, do evangelho sem renúncia, do lugar que me atrai, mas que não tem propósito, tem apenas consumo, do evangelho do consumo. Ah não, ali é legal, tem um ministério de louvor bacana, aquele lugar é legal, mas tem propósito. Aquele lugar tem um trabalho bacana, tem profeta, mas tem propósito. E quantas vezes nós escolhemos e compramos o bilhete do lugar que nos dá conforto, ao contrário do lugar que Deus nos mandou, do lugar onde a palavra do Senhor é ministrada, no lugar onde nós nunca vamos deixar de ouvir a voz do Senhor, o lugar do propósito. Uma desobediência, e por conta da desobediência um juízo, morte. Sempre o resultado da desobediência será morte. Mas aí, nesse mesmo ciclo, há uma misericórdia, porque Deus tem misericórdia. Um grande peixe, uma batalha, uma luta, uma prova, uma situação que te coloca a pensar diferente, a olhar diferente, uma colheita que você não queria ter e de repente você está tendo. E como você vai olhar essa colheita? É a oportunidade de Deus, é o grande peixe que Deus te deu para te abarcar, para te dar a oportunidade de voltar ao lugar da obediência. Uma graça de Deus, quando nós entendemos e nos arrependemos. Uma misericórdia, uma nova oportunidade que Deus nos dá para obedecer a mesma palavra, que a palavra de Deus não vai mudar, gente. Nós mudamos o nosso ouvido e o nosso coração, e Deus, pela sua graça, nos transforma para ouvir essa palavra. Talvez você, como eu, ouviu tantas vezes essa palavra e hoje Deus te coloca algo muito novo no seu coração. Por quê? Porque você mudou. Você não mudou porque você quis mudar, você mudou porque a graça de Deus tem caminhado, te visitado todos os dias, te trouxe aqui para te transformar. A mesma palavra e uma obediência natural quando nós entendemos essa misericórdia. Parece que é natural quando nós experimentamos e vivemos essa graça. Obedecer é a única opção. Olha aqui para mim, quem conhece a graça, obedecer é a única opção.
Você não fica, não, obedeceu, não, é a única opção. Não existe segunda opção. E não é por causa da graça que você recebe, é porque você recebeu, não é por causa da sua obediência que você tem a graça, é porque você tem a graça, e por ter a graça não tem segunda opção. Eu recebi a graça, eu não tenho segunda opção, a única opção que eu tenho é obedecer. Essa obediência não é porque eu vou ser o filho mais querido do pai e o pai vai me amar mais, não. É uma resposta a algo que Deus me deu. E eu respondo com a única coisa que eu posso responder, obedecendo, voltando ao lugar original, ao lugar que Deus tem nos colocado. Voltando à intimidade do Pai. E nessa jornada, olha aqui para mim, pode ter frustração. Jonas se frustrou com aquilo que Deus fez. Mas mesmo na frustração, olhe só, gente, é difícil entender esse Deus, esse amor de Deus, sinceramente, gente. Imagina um Jonas que reclama de Deus, você é Deus misericordioso, eu sabia que você ia salvar todo o povo, o que adianta? Não adianta isso, eu ia salvar mesmo, salvar todo o povo, porque o Senhor é Deus bem benigno, misericordioso, eu quero é morrer. O que será que ele merecia com esse pensamento e falando com isso para Deus, gente? Cara, você está desrespeitando a Deus? É assim que você fala com o Senhor? Condenação! Eu vejo como se Deus fizesse, Jonas, você não sabe o que você está fazendo, você está de cabeça quente, eu vou preparar uma boboreira para você esfriar sua cabeça. A sentença não é a condenação, Jonas, é dar uma boboreira para ele esfriar a cabeça. Mesmo sem merecer, Deus dá a bênção. A boboreira representa a bênção que Deus dá sem você merecer. Oh meu Deus, oh meu Deus. Mas Jonas se apegou à bênção. Ele gostou muito da boboreira. E Deus vai e manda um lagarto, é isso? Um lagarto destruir a boboreira. Jonas, novamente, eu quero é morrer, porque o Senhor tirou o que eu tinha de mais importante, que era a boboreira. Será que nessa jornada da caminhada, o nosso olhar não está mais na bênção do que na misericórdia? Será que nós estamos mais preocupados em desfrutar da bênção que eu não mereço? Porque eu não mereço. Não existe nada de Deus que eu possa merecer, tudo é graça. Se Deus dá uma casa para mim, é graça de Deus. Se Deus dá um carro, se Deus dá prosperidade na minha vida, é graça de Deus, eu não mereço. Se Deus dá um filho para mim, eu não mereço, é graça divina. Será que nós estamos com a tendência de se apegar mais à bênção do que ao plano? Deus visita novamente Jonas, fala: Jonas, você foi capaz de ter misericórdia por essa planta que você não fez nada por ela, por essa planta que hoje está de pé e amanhã naturalmente, é o processo natural, ela vai morrer, e não tem misericórdia do povo de Nínive, onde eles não conseguem nem definir a mão direita da mão esquerda, no sentido que são totalmente ignorantes da graça de Deus, e você tem dó das bênçãos que eu te dei, e não tem compaixão desse povo que está morrendo sem Jesus. E o que eu quero concluir é com esse sentimento. O que mexe com a sua compaixão? Com a sua misericórdia? O que te faz chorar? O que faz a igreja chorar? Será que nós estamos chorando pelas almas que o Evangelho não chega através a elas, porque nós estamos tão preocupados com as nossas aboboreiras, com as coisas que nos protegem, tão preocupados com ter um lugar que nossa cabeça esteja fria,
Será que nós estamos preocupados com as vidas que estão aí, que não conseguem discernir a mão direita da esquerda, no sentido de não tem quem vá para eles falar do Evangelho de Jesus e levar a misericórdia e a graça de Deus? Será que nós estamos preocupados em verdadeiramente ser uma igreja que é a boca profética do Senhor para aqueles que não conhecem o poder da graça de Deus? Se coloque de pé. Eu queria, antes de nós adorarmos, pedir para você, feche seus olhos por um instante, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Antes dessa oração, você com seus olhos fechados e conectados com esse Deus de graça e de misericórdia, eu quero te fazer lembrar, você não foi salvo porque você obedeceu. Você não é o queridinho nem a queridinha do Pai por algo que você fez. O Pai, Ele te ama, porque Ele é amor. E a única obediência ou ato de amor que eu e você podemos ter é apenas uma resposta a esse Deus que nos amou, que nos encontrou, que nos abraçou, que nos acolheu, certamente no momento mais difícil da sua vida. E nós como igreja, nós temos que pensar o que tem queimado nas nossas vidas, o que tem queimado nossos corações. Será que essa aliança que foi feita através do sangue de Jesus, essa graça que, embora nós não precisamos fazer nada por ela, custou tudo que Deus tinha, custou Jesus Cristo, o seu Filho, e o que Ele nos motiva, que nós possamos não nos curvar e querer ser juízes. E o que muitas vezes nós temos tido é esse olhar de juízo, condenação, de morte para os outros. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou à morte, morte de cruz, todo o sangue derramado para que nós possamos, por essa misericórdia, ser alcançados pelo Senhor. É essa graça que nos alcança e é essa graça que nos chama a responder essa misericórdia, e nós respondemos nos humilhando para achar em Cristo a obediência e a capacidade de nós voltarmos ao lugar de obediência. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Clame por misericórdia nesse momento. Talvez você possa perceber que a sua vida, a sua jornada mostra: nós não temos misericórdia. Pai, nós não temos misericórdia. Aparta de nós o juízo. Aparta de nós, Pai, ser aqueles que apontam os pecados, Pai, e abre os nossos corações para o sentimento de Jesus, que olhou para a multidão e teve misericórdia, teve compaixão, porque a multidão precisa de que nós levemos essa misericórdia, esse amor do Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, por sermos muitas vezes profetas da indiferença, por não olhar e não sentir a dor dos irmãos. Nos perdoa, Pai,
por as vezes que olhamos e valorizamos as bênçãos, choramos porque perdemos uma coisa que nós nem fizemos nada para ter, mas não choramos pelas vidas. E o Senhor nos chama para levar a Tua palavra, Pai. Resgata em nós como igreja, resgata em nós, Senhor, essa unção profética real, cheia de misericórdia, de amor, que leva a graça àqueles que se acham condenados, que nós possamos ter a igreja que leva a Tua graça, Senhor. Aparta de nós o legalismo, aparta de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia.